Hoje nós vamos falar sobre inflamação. O comecinho da palestra é um pouquinho chato, porque eu tenho que ser um técnico, mas você vai entender. Só o começo que, para uma turma aí que não é da área de saúde, pode achar meio difícil, mas é bem simples, e eu vou tentar ser o mais claro possível. No finalzinho você vai entender tudo que você precisa para praticar em casa, tá? Inflamação. Eu vou colocar aqui a, o, a palestra dessa noite com vocês. Deixa eu só achar aqui. Seminário, inflamação, achei. Deixa eu colocar isso. Então, vamos lá. Amigos, inflamação. Para eu falar de inflamação, eu vou citar aqui um exemplo. Então, o atleta lá está treinando, caiu e houve uma lesão. Essa lesão, há uma ruptura nas fibras musculares. Bom, quando há lesão, houve a ruptura, né, nas fibras, os neutrófilos, eles andam muito rápido, eles flutuam muito rápido na corrente sanguínea. Quando há lesão, as moléculas de adesão, as citocinas inflamatórias vão liberar moléculas de adesão. Para você entender a função dessas moléculas de adesão, é como você vê um barco desgovernado, não tem freio, né? A correnteza está muito rápida, e aí ele joga a âncora, e ele fixa ali numa pedra. Então, quando há uma inflamação, Deus permite que as citocinas inflamatórias incentivem a produção de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão vão fazer com que os neutrófilos parem, segurem nelas, ali naquele local. Ele sabe que tem algum problema ali. Quando o neutrófilo se encaixa na molécula de adesão, ele vai liberar, ele vai incentivar, né, ali os endotélios a produzirem outros princípios ativos. Vamos lá. Então, nós temos aqui as moléculas de adesão, os neutrófilos pararam nas moléculas de adesão porque houve uma ruptura muscular. Os neutrófilos vão dar ordem para que os eicosanoides, tá, liberem, tá bom? Os eicosanoides são ácidos graxos, de 20 carbono. 20 do eico, vem do grego, que significa 20. Tá, então, os neutrófilos dão ordem para que os eicosanoides façam com que ali a parede, aqui essa parede do endotélio, esse anel, ele vai ficar, é como se fizesse um furo. Então, os eicosanoides provoca uma permeabilização no vaso sanguíneo. E isso vai extravasar para que o neutrófilo saia da corrente sanguínea e vai lá até o tecido muscular para neutralizar aquela infecção. O problema é que quando há essa permeabilidade intestinal, que o neutrófilo sai do vaso sanguíneo para ir lá na fibra muscular que está inflamada, como nós temos na corrente sanguínea plasma e proteínas, essa proteína e plasma também vazam para a fibra e provoca o inchaço, né? Isso também vai fazer, os eicosanoides vão estimular que também os macrófagos entrem para ajudá-lo, né, a neutralizar aí as toxinas. Então, só para você entender, uma inflamação crônica, nós temos aqui, primeiro, houve uma lesão, nessa lesão liberou citocinas inflamatórias, liberando citocinas inflamatórias, o endotélio vai liberar as moléculas de adesão, aquele anel circular libera as moléculas de adesão, os neutrófilos se encaixam na molécula de adesão, ele não pode fazer nada porque a infecção não está na circulação, a infecção está numa fibra muscular, então ele dá ordem para que os eicosanoides provoquem a permeabilidade. Na permeabilidade, vai extravasar
proteínas, né, e plasma, e começa a dar um inchaço. Bom, mas aí também os macrófagos e os e também os neutrófilos vão entrar para fagocitar os micro-organismos possíveis que estão ali aumentando a inflamação. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque uma inflamação aguda, ela é um processo fisiológico normal, que ela inicia, ela aumenta, né? E depois ela se resolve, ela se extingue numa inflamação aguda. O problema é que nós vamos ver muitas pessoas por aí com a, vamos lá, isso, com inflamação crônica. Então, uma vez que aquela inflamação deixa de ser aguda e ela não se extingue mais, ela passa a ser uma inflamação crônica. E nós vamos ver como é que a gente pode ter inflamações crônicas com bobagens, coisas simples que não deveria ter, tá bom? Então, numa inflamação crônica, há o calor, né? O rubor, o inchaço, porque migra, né, ali plasma e proteínas, há as dores. Hoje mesmo eu atendi na clínica, eu mudei o horário hoje para atender, por causa da nossa live, né? Então, uma pessoa que não consegue nem... Atendi uma senhora que não conseguia nem levantar o braço, de tão inflamado que está. Mas vai voltar ao normal, né? Então, numa infecção crônica, pode ter também a perda da função daquele órgão. Por exemplo, eu tenho pacientes que tomavam insulina e estavam arrastando a perna, com neuropatia periférica. Quando a gente corta essa infecção crônica, trata do fígado, do pâncreas, e trata da neuropatia periférica, a pessoa volta ao normal, volta a andar normal, né? Bom, então vamos lá. Os fatores que estimulam a inflamação crônica. Primeiro, é a resistência à insulina. Quais são os fatores que levam à resistência à insulina que pode provocar inflamação crônica? Está aqui. Então, nós temos aqui o desejo por açúcares, pessoas que comem muito açúcar, muito ansioso, as mulheres na tensão pré-menstrual, que quer comer muito chocolate, muito doce, né? Cansaço também, cansaço após as refeições, dores, a resistência à insulina provoca dores articulares, leva a obesidade abdominal, incapacidade de perder peso, está sempre com fome e ansioso, aquela fadiga, aquele cansaço. E também a resistência à insulina, ela leva ao desequilíbrio hormonal. Então, por um lado, ela vai alterar a 5-alfa-redutase, que transforma o hormônio normal em dihidrotestosterona. O que acontece nas mulheres, principalmente? Provoca ovário policístico, aquela queda de cabelo, mioma, cistos, insurtismo, quando a mulher começa a aparecer pelos assim no rosto, aqueles pelos grossos, na mama, e assim por diante. E é claro que gera também inchaços na mama, vários outros problemas, por causa da resistência à insulina. Tá. Então, nós temos aqui o segundo também, que leva à inflamação crônica, é a sarcopenia. Bom, para você entender bem o que é sarcopenia, aqui nós temos dois braços, né? O mesmo braço. Um com a musculatura normal e o outro já com perda da massa magra. Então, o tecido muscular é o maior órgão guardador de glutamina. Para você ter uma massa magra, firme, forte, você tem que ter alta concentração de glutamina. O problema é que na inflamação crônica, né, você passa a ter uma proteolise muscular. O que é isso na proteolise muscular? O sistema imunológico vai liberar glutamina para nutrir a célula. Ele vai requerer glutamina para nutrir os neutrófilos, macrófagos, células killer e assim por diante. Por quê? Porque como você tem uma inflamação crônica e para você não ter uma infecção generalizada, não morrer por sepse, aí o sistema imunológico vai requerer, né, ele provoca a proteolise muscular, porque ele vai absorver a glutamina, tá bom? O problema é... Baixa a imagem? Não entendi. Alguém pediu para baixar a imagem? Tá. Tá.
Então, o problema é que na sarcopenia, você passa a ter aí a perda da massa magra por desnutrição, por causa da falta de glutamina. Você pode repor a glutamina? Pode, é o que a maioria dos médicos faz. Mas ele está resolvendo a causa? Não. A causa é uma infecção crônica. E a gente tem que aprender a tratar a infecção crônica e aprender a cuidar para que a sua infecção não vire crônica. Outro fator que estimula também a inflamação, um dos resultados da inflamação crônica também é a osteopenia. A osteopenia é a perda da massa magra, não completa, porque ele é um prelúdio da osteoporose. Então, o cidadão vai ter uma osteopenia, depois a osteoporose. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, do seu lado esquerdo, um exame que está mostrando que a pessoa tem uma osteoporose na coluna. E do lado direito, no fêmur, está dizendo que está normal, não tem osteopenia, ele tem osteoporose, já é um caso mais grave. Por quê? Porque o sistema imunológico também vai provocar, né, a proteolise lá nos ossos, ele vai requerer substratos para nutrir as células do sistema imune. E aí ele vai retirar cálcio e fósforo. Por quê? Se ele não retirar cálcio e fósforo do seu sistema imune, você pode morrer com infecções generalizadas, tá bom? E para que você não tenha infecções tão fortes, generalizada, como a sepse, né? Que é a infecção do dedão do pé até a orelha, a pessoa morre dormindo, a infecção é tão forte, aí você termina tendo osteopenia e até mesmo a osteoporose. Outros fatores também da inflamação crônica é que na inflamação crônica pode estimular a formação de câncer, de placas gordurosas que vão se alojando nas artérias, a aterosclerose, a anemia pela má absorção de nutrientes e, pasmem, pode aparecer e muito patologias neurológicas, né, e psiquiátricas. Então a Flávia me falou, olha, o pessoal queria uma palestra a mais sobre depressão, esquizofrenia e autismo. Bom, então já fique sabendo no dia que vai ter um dia aí que nós vamos falar sobre o cérebro. Vou falar sobre as patologias neurológicas. Aí eu já aproveito, já coloco nessa palestra esquizofrenia, porque doenças cerebrais já estão lá. Eu vou falar, talvez, o nome de algumas dessas patologias e falo também sobre o autismo nesse dia, tá bom? Então, inflamação crônica pode gerar doenças neurológicas e psiquiátricas, tá bom? Isso é muito sério, porque o seu psiquiatra não vai cortar a sua inflamação do seu corpo, inflamação cerebral. Ele não vai corrigir as causas, ele vai tacar psicotrópico para controlar aí o cérebro dessa pessoa. Se tiver algum psiquiatra ouvindo a nossa palestra, por favor, me corrija. Por quê? Normalmente não é ação do psiquiatra corrigir inflamações patológicas. Ele simplesmente vai tentar equilibrar ali os neurônios e assim por diante. Isso não é causa, isso é só sintomas. Então, quem é que regula a inflamação crônica, né? Porque normalmente ela chega para ficar e gera inúmeras patologias, tá bom? Então vamos lá. Olha, tudo começa no DNA. Então, lá no DNA, nós temos lá as proteínas, né, que são fatores de transcrição. Então, dentro do DNA, tem uma região promotora de genes. Então, as proteínas específicas, né, nós temos uma mais do que específica, que primeiro vem as citocinas inflamatórias, que vai estimular as moléculas de adesão, que vai estimular lá os neutrófilos, macrófagos, etc. e tal, mas depois disso tudo se extingue. O problema na inflamação crônica é que está sempre estimulando a formação de citocinas inflamatórias, e aí o que eles vão? Eles vão deslocar uma proteína, uma molécula de adesão que vai se encaixar
ela é promotora desse gene, ela vai se encaixar no DNA. Que molécula é essa? É o NF-κB. Então, quando o NF-κB é deslocado por uma infecção crônica, ele se encaixa no DNA e ali há uma transcrição, o RNA mensageiro traduz aquilo ali e agora você começa a ter uma infecção, pode ter doenças degenerativas, autoimune, conforme a célula apresentadora de antígeno, tá bom? Vamos lá então. Bom, o que pode ativar essa famigerada NF-κB, essa proteína de transcrição de inflamação crônica? Bom, primeiro, nós temos aqui as citocinas inflamatórias. Bom, o que eu posso fazer, eu, você, aí, para estimular sempre o aumento de citocinas inflamatórias? Quer ver? Vamos lá. A insônia digital. Então, o simples fato de não gostar de dormir à noite, tá lá sempre assistindo um filme, ou no computador, ou no celular, dormir sempre meia-noite, 1h da manhã. Eu tenho amigos que não gostam de dormir. Lá nos Estados Unidos, o pessoal parece que é maluco, né? Vai dando 10 horas, 10h30, 11 horas no máximo, que eu vou dormir. Então, eu sempre deixo o pessoal dormir. Né? Deixo o pessoal dormir. Eu vou dormir, deixo o pessoal acordado. Então, eu raramente, às vezes no final de semana, termino dormindo um pouquinho mais tarde, mas você ter o hábito de dormir sempre tarde, você está, por causa de aparelhos celulares, computadores, você está incentivando a produção de IL-6, que são fatores de inflamação que vão liberar citocinas pró-inflamatórias, que de tabela está aumentando, está deslocando aí, está liberando as NF-κB. Outro fator também que aumenta muito as citocinas inflamatórias é a gordura visceral, a obesidade visceral. A obesidade visceral, ela é um círculo. Então, quanto mais inflamação eu tiver, mais gordura eu vou ter. E quanto mais gordura eu tiver, mais inflamação eu tenho. Esse é o ciclo. Então, está aqui. Obesidade leva ao aumento das citocinas pró-inflamatórias, que leva a inflamação e que vai gerar aí toda uma mudança no metabolismo do paciente. Então, quanto mais obeso, mais inflamado e mais citocinas pró-inflamatórias ele vai ter e mais risco de ter infarto agudo do miocárdio, porque o PCR, a proteína C reativa, né, vai lá em cima. É um fator de inflamação cardíaca que leva ao AVC e tantas outras doenças. Tá. O outro fator também que aumenta muito as NF-κB, que são proteínas de transcrição que gera vários tipos de câncer e doenças, são as hiperglicemia, juntamente com as gorduras trans. Então, eu tenho aqui a glicemia, hiperglicemia e gorduras trans. Bolachas, refrigerantes, frituras, né? Eventualmente, olha, eventualmente você matar uma vontade é uma coisa. Agora, você comer todos os dias ou quase todo final de semana, toda semana, é altamente inflamatório. Vai liberar NF-κB e você vai colocar a culpa na sua idade. Não. Porque depois que eu fiz tantos anos, aí pronto, comecei a ter inflamações para tudo. Não. É o tempo que você comeu alimentos inflamatórios que vai liberar as NF-κB. Bom, aqui eu vou falar desse assunto, então, eu vou deixar para falar desse assunto quando eu for falar quando eu for falar aí mas eu já vou falar agora, vamos lá. Hiperatividade e déficit de atenção. Vamos lá. Então, por exemplo, combustível errado. Combustível errado pode gerar crianças com transtorno, né, de atenção e déficit de atenção, e deixa eles aceleradíssimos. Então, eu estava na clínica, a diretora de um colégio aqui na cidade, ela mandou chamar a mãe, falou, olha, mãe, a gente não suporta mais o seu filho, o menino devia ter uns 9 anos, a gente não suporta mais ele não respeita os colegas, ele não respeita os professores, não me respeita, ele não atende ninguém, ele é acelerado, tenso, nervoso e não
e não para aprender o que deveria aprender. E ele é irritadíssimo, né? Briga, xinga e tá apronta de tudo, certo? Então, mãezinha, a senhora, o meu conselho é, a senhora só tem uma coisa para fazer. Ou a senhora leva ele no psiquiatra, ou ele vai ser expulso da escola. Como alguém tinha feito uma propaganda minha para essa mãe, ela não levou para o psiquiatra primeiro, levou para mim. Então, quando chegou o moleque, ele parecia aquele bichinho da Tasmânia, corria para tudo quanto é lado e fazia uma bagunça enorme na sala de espera. Minha secretária ficou louca, porque a mãe parecia que estava num filme de câmera lenta e o moleque num filme desse de acelerado, aceleradíssimo. A mãe lenta, meu filho, para, e o filho, aquela bagunça toda. Quando deu que ele entrou na minha sala, minha secretária teve um alívio danado, aí ficou eu desesperado. O moleque mexia em tudo, tentava entrar debaixo da mesa. Eu pensei, bom, não adianta eu tentar aconselhar o moleque. Eu tenho que cuidar de quem está dando combustível errado para ele. A mãe. Falei, mãezinha, veja bem, mãezinha, tire dele corante, conservantes e açúcar. Vou repetir, corante, conservantes e açúcar. A mãe não entendeu bem o que eu tinha falado. Eu falei, olha, suquinhos desses de pó, suquinhos de garrafa, refrigerantes, bolachinha recheada, todas essas coisas gostosas, sorvete, tá. Dei o nome aos bois, como a gente fala aqui em Goiás, né? A mulher olhou para mim, falei, dá comida de verdade, mãezinha. Dá arroz, dá feijão, se ele, e tá, come frango, né, o que fosse. Se ele comia carne, né? Verduras, frutas, dá comida de verdade. A mãezinha olhou para mim e começou a chorar, e aí ela, doutor, meu filho não vai fazer essa dieta. Aí primeiro eu pensei, por que ela está chorando, né? Depois ela abriu a boca e contou. Aí ele olha, doutor, ele come um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, às vezes um tomatinho, mas ele não come mais nada. Então, para complementar a alimentação dele, eu tenho que dar essas outras comidas. Senão, ele vai morrer de fome. Então, vocês entendem, vocês mães entendem, e pais também, que crianças aceleradas pode ser combustível errado. E que você que é viciada no pão, pizza, sorvete, chocolate e tal, você também termina viciando o seu filho e deixando ele com déficit de atenção e hiperatividade. Falei, mãezinha, coloca comida de verdade. Para de levar besteira para sua casa. E ela, não, ele não vai fazer essa dieta. Eu olhei para ela e falei, eu sou a última chance dele, não é? A mãe falou, o senhor é a última chance. Então a senhora vai sair daqui e vai levar ele no psiquiatra, não é? Ela, é isso mesmo. Arrogante, né? Assim, a maneira dela falar, é isso mesmo, eu vou levar, eu não aguento mais esse moleque, né? Essa figura, ninguém suporta mais esse moleque. Imagina que mãe frouxa, aos 9 anos, ela não aguentava. Espera ele chegar aos 15, então. Ela ia ficar louca, né? E aos 18, e aos 19, tá no sal. Aí eu falei para ela, olha, eu falei algo que é inerente a um profissional cristão, né? Falei para ela, escuta, um dia Deus vai pedir conta do filho que ele te deu. E o que a senhora vai falar para ele? Aquele moleque louco, não queria saber de nada e tal, foi uma loucura na minha vida, aquela coisa toda. Você vai falar isso para Deus? A responsabilidade é sua e Deus vai cobrar o filho que Deus te deu. Por quê? Amigos, nós temos no nosso cérebro receptores chamados endocannabinoides. Esses endocannabinoides é gerado, colocaram o nome, mas ele fica louco quando uma pessoa é viciada com maconha, que é a cannabis sativa, então ele fica louco, desesperado para fumar a maconha. Só que o mesmo endocannabinoide, quando é viciado em Coca-Cola, churrascos, é viciado em sorvetes, né, essas comidas aí, fast foods, ele fica desesperado. Enquanto não come, ele não tem paz. E quando você taca medicamento numa criança, psicotrópico para acalmá-lo,
você vai ter que dar cada vez psicotrópico mais forte. E o cérebro dessa criança, desse jovem no futuro, vai querer sensações mais fortes, drogas mais fortes. Hoje mesmo eu atendi, não, minto, foi ontem, eu atendi um rapaz esquizofrênico, né? E que ele começou a tomar psicotrópico aos 19 anos. Hoje ele tem 30 e poucos anos, né? E toma todos os psiquiatras já falaram, não funciona mais as drogas para loucura. Não adianta. Então é isso que acontece. A psiquiatria taca psicotrópico para travar as pessoas. Chega um tempo que vai ter que considerar aquela pessoa louca. E não são loucos. O problema é combustível errado. A mulher ficou assustada quando eu falei para ela que Deus ia pedir conta, e eu passei um energético para o moleque. Grave bem, você não dá calmante para a criança, porque senão pega fogo. Calmante para a criança acelera ela mais ainda, tá bom? Aí tem que dar um psicotrópico, um derruba-leão, é que muitos psiquiatras fazem. Aí fica boba, né? Então, quando você dá um energético, ele acelera a rotação e vai ser o primeiro a dormir. Ele vai cansar, ele vai conseguir cansar, vai ser uma criança normal. Fiquem tranquilos, eu fui diretor de um centro de reabilitação para crianças com deficiência física, auditiva, visual, e olha, os resultados foram ótimos quando eu mandei tirar açúcar. Em 3 meses, tivemos excelentes resultados. Tá bom, quando deu 2 meses, pensei que essa mulher nunca mais ia voltar, a minha secretária olha lá na calçada, lá vem o moleque. E ela ficou já desesperada, lá vem aquela praga. Então, imagina, o moleque chegou, pegou uma revista, imagino que ele pegou uma revista, cumprimentou, cruzou a perna e ficou lendo. Botaram, comeram tudo, você pôs. Gente, desliga aí o... Foi eu que desativei o meu, né? Tá dando para escutar agora? Atenção. Então, vamos lá. O meu microfone estava desligado. Que chato, hein? Então, vocês ouviram a história que eu acabei de contar? Do menino acelerado? Sim, ouvimos. Sim. Então, beleza. Ele chegou, então, cumprimentou minha secretária, sentou, cruzou as pernas e foi ler. Quando a minha secretária ficou boba. Peraí, não é a mesma praguinha que veio. Quando ela entrou, os dois entraram, a mãe falou que quando deu 28 dias de tratamento, a diretora mandou chamar ela urgente. Ela ficou desesperada, falou, minha nossa, o que meu filho fez? Quando chegou lá, ela perguntou, mãezinha, o que o doutor João deu para... o que o profissional lá deu, qual o medicamento que ele deu, né? Psicotrópico. Não, ele não deu nenhum psicotrópico. Ele trocou o combustível e deu um energético. Ela ficou boba, não pode, é impossível. Foi só isso. Então, vale a pena vocês acreditarem que alimento pode inflamar o cérebro. Então, vamos lá. O excesso de açúcar pode gerar distúrbios cerebrais, depressão, agressividade, bullying, excesso de açúcar, conservantes e corantes, repetência escolar, baixa autoestima, agitação mental, ansiedade e assim por diante, tá bom? Bom, Ellen White, o que a professora Ellen White diz sobre o açúcar? Olha, segundo isso há 150 anos, ela disse uma coisa interessante. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Ela escreveu isso há 100 anos. Então, se você quer ser vegetariano, meu amigo, a primeira coisa que você deve fazer não é ser vegetariano. Abandone o açúcar e aprenda a comer proteínas saudáveis, verduras, frutas, castanhas, equilibrar. Mas não pare de comer carne primeiro. Pare com açúcar, porque ele é altamente inflamatório. Se você conseguir parar com açúcar, aí você vai gradativamente, vai eliminando, e você pode ser um ótimo vegetariano. Eu estou falando isso porque eu atendo tanta gente vegetariana com doenças que não eram para ter nunca, né? Pegaram crianças com déficit de atenção, hiperativas, e
recolocaram a microbiota intestinal. Em poucos meses, eles voltaram ao normal. Vale a pena a gente acreditar. Então, nós temos aqui, isso aqui eu vou falar no próximo, vamos lá. Então, NF, outros fatores que estimulam o NF. O suco energético, vocês querem aprender? Então, anotem aí, que eu não ia passar o suco hoje, não, mas eu vou passar, porque até lá, vocês que são ansiosas e ansiosos, vocês vão ficar mais calminho. Toma isso de manhã. Bom, mas à noite vocês vão pegar 5 ameixas pretas, secas, sem semente, coloca no copo, e não enche o copo d'água, não, só cobre as ameixas com água, né? Cobre. Deixa de molho da noite para o dia. Então, 5 ameixas pretas, secas, sem semente, coloca no copo e cobre com água. De manhã, você coloca no liquidificador, vai espremer 3 laranjas e acrescenta uma colher de chá de levedo de cerveja. Bate e toma ao levantar. Tanto o moleque que é acelerado, você que é acelerada, você que é acelerado, né? Tire corante, conservantes e açúcar e use o energético. Vocês vão ver como relaxa, tira aquela ansiedade, aquele desespero, né? E você vai conseguir dormir bem. Outro fato, deu para aprender? Tem dúvida aí? Espero que não, tá? Deixou de molho a ameixa. De manhã, isso tem no livro sim, tá bom? O energético é esse que eu acabei de ensinar. Aqui a Dani está perguntando, qual que é o energético? É esse, não entra cafeína. Vocês aprenderam a fazer com guaraná, cafeína? Não entra. Pegou lá as ameixas, deixou de molho, à noite, de manhã, coloca, tem no livro essa receita. Coloca lá no liquidificador, acrescenta uma colher de chá de levedo de cerveja, tá? E o suco de 3 laranjas. Bata e tome. Outro fator que vai provocar a inflamação crônica, né? Que vai liberar os NF-κB, são os LDL oxidados. O que é isso? Óleos que a gente usa muito, né, na nossa vida. Então, esses são alguns dos óleos que estimulam os NF-κB, quando a gente frita, aquece muito. Então, eles fizeram o teste e descobriram que os melhores óleos hoje, hoje para nós, é o óleo de girassol, que esse é muito bom. Desses óleos de girassol, óleo de canola, óleo de milho, e etc. e tal, o óleo de girassol é um dos melhores. Depois vem o azeite de oliva, que é excelente. Não há problema aquecer, fazer o arroz com azeite de oliva. Não há nenhum problema, tá? Isso aí é mito, de que você não pode aquecer o azeite de oliva. E o melhor de todos é o óleo de coco, tá bom? Vale a pena vocês usarem. Eu uso muito e tem sido assim muito bom. Vamos lá. E por último, penúltimo, né, nós temos os AGEs, que estimula a liberação do NF-κB, que vai acelerar o envelhecimento e tal. Só para você ter uma noção, toda vez que a gente come comida muito, por exemplo, muito biscoito assado, muita pizza, pão assado, em alta temperatura, frituras, batatas, essas coisas muito quentes, e excesso de açúcar também, sabe onde está um dos maiores problemas? Que 30%, 70% do que você come, 100% do que você come, normalmente vai ficar aí 30% do lixo no seu corpo, tá? Dessas toxinas, são os AGEs. Então, essas toxinas que ficam, os AGEs, elas, que é o produto final da glicação, eles começam a inflamar a sua pele, provoca a diminuição da glutamina, eles inflamam e reduz o colágeno. O que vai acontecer? Aumenta muito o seu envelhecimento. É um age, né? Ele vai acelerar o seu envelhecimento. Ele aumenta rugas, olheiras, pé de galinha. Então, se você gosta muito de batata frita, frituras, coisas, comer muitas coisas assadas todos os dias, né? Vai estimular os AGEs, tá bom?
Então, tá aqui as frituras, as batatinhas, os biscoitos, de tabela vai liberar os NF-κB. E depois vem os poluentes. Olha, os poluentes, nós temos os poluentes do ar, nós temos aí da terra, as pessoas que fumam, né, que querem se matar porque gostam, e ultimamente eu tenho atendido muita gente com enfisema pulmonar, DPOC, doenças pulmonares obstrutivas, nunca fumaram, mas cresceram em fazendas, e o que acontecia? Eu lembro quando eu ia para a fazenda, minha irmã, que eu acho que ela está assistindo também essa live hoje, lá usar coisa assada de vez em quando não é problema. O problema é você usar todos os dias. Não é só coisa assada, é a mistura de excesso, por exemplo, carne frita com excesso de açúcar. Alta temperatura com proteína e excesso de açúcar. Vai gerar a glicação. Então, eu lembro quando a gente ia para a roça, lá dos nossos tios, a minha tia, acho que, sei lá, ficava com preguiça de apagar o fogo e deixava sempre uma brasinha acesa. E ficava aquele cheirinho de fumaça, levezinho. Vocês acham que a gente não acostuma com aquilo? Eu achava gostoso o cheirinho de fumaça, levemente o cheirinho de fumaça, à noite. Aí, de manhã, lá para 5 horas, minha tia levantava, soprava lá as brasas, punha fogo, fazia lá o chazinho para nós, fazia um biscoitinho de polvilho, que era uma delícia. O problema é que essa fumacinha acesa, durante anos e anos, pode acelerar o envelhecimento, gerar doenças degenerativas e estimular câncer e vários tipos de outras doenças. Vai formar as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas. Eu tenho atendido já algumas pessoas que nunca fumaram, mas o segredo é que tinha o privilégio de morar na roça, com ar puro e com a poluição dentro de casa. Bom, então agora, por último, vem os LPS, que são, vocês vão entender, são as lipopolipeptídeos, que vão estimular aí o aumento das NF-κB, que são altamente inflamatórias e cancerígenas. Tá, o que são lipopolissacarídeos? Ou lipopolitoxinas, né? Ou fosfolipídios? Tá, é como se fosse a capa da bactéria, os LPS, tá? É como se você tomasse uma cápsula e não tivesse nada dentro. Aí você vai pensar, mas peraí, a bactéria deixou só a capa. E o que ela pode acontecer? Olha, é incrível como, desculpa, a capa da bactéria, ela pode, ou partículas de bactérias, podem provocar até mesmo sepse, infecções generalizadas, câncer, acelerar o seu envelhecimento, gerar inflamações, sarcopenia e etc. e tal. Vamos lá. Por exemplo, um dos fatores que estimula muito a liberação das LPS é a falta da higiene oral. Tá? Sabemos que nós brasileiros somos assim quase que únicos no Brasil, no mundo. São os povos que mais cuidam da higiene oral, nós os brasileiros. Nós sabemos que boa parte dos nossos amigos aí, por esse mundo afora, pela Europa, não tem esse cuidado todo. E a baixa higiene oral vai levar o aumento das lipopolissacarídeos ou lipopolitoxinas, que vão aumentar os PCR. Por exemplo, vocês ouviram falar que no COVID, a fase aguda, né, mais preocupante do COVID, é quando aumenta o PCR, que é o fator de inflamação que pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Então, pessoas que têm essa má higiene oral correm o risco de estar com infecções altíssimas o tempo inteiro, e essas infecções vão liberar as NF-κB e que alimentam câncer. Eu já tive pacientes, né? Alguns de vocês que estão assistindo talvez aí na Espanha, conhecem paciente parente, que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas não vou falar também, e que tinha um tipo de câncer, há um câncer de próstata, né, que não é primo. E ele me sugeriu de tirar alguns dentes. Olha, ele queria tirar todos. Eu falei, não, tira só
dente infeccionado, porque dente infeccionado vai estimular o aumento das LPS, aumenta as inflamações e libera as NF-κB, que vai nutrir as células cancerígenas. Então, deixa eu só colocar aqui. Bom, vamos só para a gente entender. Não, peraí. Como é que os LPS, as lipotoxinas, podem passar para o nosso corpo? Então, primeiro, a microbiota oral, né, pode liberar LPS. Segundo, a microbiota intestinal. Então, nós temos no nosso intestino 1,5 kg de bactérias protetoras. Tá? Essas bactérias, elas liberam elas vão liberar substratos nutritivos para as células. Então, você acredita que bactérias protetoras alimentam células para estimular o sistema imunológico, macrófagos, linfócitos, células killer. O problema é que quando essa microbiota intestinal, ela começa a morrer, abaixa tudo, gera doenças crônicas, câncer, doenças autoimunes. Quer ver? O que eu posso fazer para matar as minhas bactérias boas lá no intestino? Então, eu tenho aqui, aí embaixo, essas tetinhas que parecem tetas de vaca, são a nossa microbiota. Abaixo delas, desculpa, as vilosidades intestinais. Abaixo dela, nós temos lá a corrente sanguínea, tá bom? Então, o alimento, ele entra entre esses dedinhos aí. Nunca ele vai entrar por aqui. Por aqui, nós temos o que nós chamamos, as proteções chamadas zonulina. Alguns alimentos são tão inflamatórios que, com o passar do tempo, você não tem enzimas suficientes para quebrar algumas proteínas, e essa falta dessas enzimas vai gerar inflamações, rompe a zonulina e rompe as junções estreitas. Dá para ver aqui um fiozinho que cerca elas, tem essas 3 coisinhas aí segurando essas junções estreitas. O nome dessas junções estreitas são as tight junctions, em inglês, tight junctions. Tá. O que eu posso fazer para detonar essas proteções estreitas aqui, as tight junctions? Por quê? O nutriente tem que entrar por aqui, nunca por aqui. Então, toda vez que você come lecitina do trigo, tá lá, toda vez que você come trigo, né, se você for, você pode ter o excesso de trigo todos os dias, pode gerar intolerância, pode gerar inflamações. O glúten, a pimenta. Por quê? A pimenta, vocês vão ver estudos científicos, principalmente a capsaicina, extraída da pimenta malagueta. Então, a pimenta malagueta ela vai provocar vasodilatação. Então, eles usam muito pimenta junto com outros remédios, porque ela vai abrir as portas para o medicamento entrar. O problema é que ela faz isso, ela vai romper as junções estreitas, porque ela provoca uma permeabilidade intestinal, e aí vai gerar inflamações. Fora isso, nós temos aqui antibióticos, anti-inflamatórios e vários outros medicamentos que provocam permeabilidade intestinal, e aí esses LPS, esses alimentos terminam matando as bactérias boas, e os LPS entram. Vamos imaginar que as bactérias boas sejam os gatos. E aí, quando mata os gatos, vem os LPS, são partículas de bactérias, que são os ratos. Não tendo os gatos para se alimentarem dos ratos, aí vem as inflamações e vai gerar inúmeros problemas. Então, só para a gente fechar aqui, nós temos de um lado, na proteína do trigo. Bom, um detalhe, leites e queijos em excesso também o soja também gera essas inflamações intestinais que podem matar as bactérias boas e pode gerar permeabilidade intestinal. Então, o excesso o glúten, o trigo, ele é dividido em alimentos solúveis em água, que são os não glúten, as albuminas e as globulinas. Nós temos também o glúten, que ele não é solúvel à água, a gliadina, tá? E a gluteína, que não são solúveis em água. Isso é que gera você comer todos os dias pão, bolo, macarrão, todos os dias muito glúten, pode gerar uma permeabilidade intestinal e extravasar aí os LPS. Tá. Alguém disse que
a pimenta malagueta é anti-inflamatória. E quem disse que é mentira? Ela é anti-inflamatória. Só que ela é anti-inflamatória, mas ela vai provocar permeabilidade intestinal. A pimenta não é um anti-inflamatório tão eficiente quanto seria, porque você destrói as bactérias boas, os probióticos, introduz a pimenta, né, que vai ajudar a matar as bactérias boas, porque ela é um anti-inflamatório, você usa muito, e ela vai provocar permeabilidade intestinal. Então, vai entrar LPS. Por que existem hoje superbactérias? Por causa das super anti-inflamatórios, dos super antibióticos. O excesso de antibiótico, de anti-inflamatório, é que geraram também o aumento aí das bactérias resistentes, as superbactérias. Não é porque a pimenta ela é anti-inflamatória que eu vou usar sempre, porque quando eu uso a pimenta, vai provocar permeabilidade e vai entrar muito LPS, a ponto de que o princípio ativo anti-inflamatório da pimenta não vai ser suficiente para destruir LPS. Então, deixa eu só passar aqui. A gente já está no finalzinho. Então, o que eles fizeram? Fizeram aqui uma experiência. Pegaram esses alimentos aí de fast foods, tipo McDonald's, e colocaram lá batata frita, sanduíche, refrigerante, deram para a pessoa comer, umas 900 calorias. Comeram, esperaram 4 horas. Quando deu 4 horas, tiraram o sangue daquela pessoa e fizeram o exame do LPS. Sabe o que aconteceu? Triplica, quadriplica a concentração de partículas de bactérias. Eles provaram que alimentos, fast foods, frituras, carnes fritas, refrigerantes, em 4 horas libera altíssima concentração. E agora, pasmem, pegaram o cara, colocaram ele para fumar bastante, né? E aí ele fumou lá, sei lá quantos minutos, esperaram 4 horas. Quando deu 4 horas, tiraram o sangue dele, sabe? Tinha quase nada de LPS. Aí você vai dizer, então vou fumar, é mais saudável. Sim, fume, isso aí você vai ter uma doença pulmonar obstrutiva e até mesmo câncer. Mas você não vai ter o excesso de LPS, que também é cancerígeno, né? Então, a comida aumenta a inflamação e gera doença degenerativa. Tanto faz, todo tipo de pimenta caiena vai provocar permeabilidade intestinal, tá bom? É uma pena, mas isso não é pesquisa de adventista, é pesquisa científica, tá? Com todos os teores das pesquisas científicas, lamentavelmente. Se fosse, né, uma pesquisa de um adventista radical, né, tudo bem, mas não é. Então, deixa eu só... Aqui, nós temos aqui, a gente já está no finalzinho, nós temos aqui o intestino embaixo, as vilosidades e o cérebro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso o dia que eu vou falar sobre o cérebro. É só para vocês terem uma noção. Então, nós temos aqui, quando você destrói a microbiota intestinal, você vai inibir a produção de serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA, etc. e tal, e a pessoa vai ter aí as inflamações cerebrais, tá bom? Então, a inflamação crônica é um dos maiores causadores de doenças psíquicas, fora câncer e assim por diante. Eu vou deixar isso daqui para falar na próxima. E então está aqui. Olha, o segredo hoje, as joias universais hoje, tanto para os anjos bons quanto para os anjos maus, é isso daqui. O anjo mau, ele não entra, ele não consegue detonar o seu cérebro sem primeiro ele destruir a sua microbiota intestinal e sobrecarregar o fígado. O fígado, nós temos aí as células de Kupfer, né? É o fígado que produz a glutationa. É no fígado que é produzido também as beta-amiloides. Quando você detona com o intestino, mata as bactérias boas, vai sobrecarregar o fígado, tá? Vai sobrecarregar o fígado e vai gerar... o fígado vai produzir beta-amiloides. A beta-amiloides, quando ela matura, ela vai para o cérebro e vai desligar as sinapses. E aí vem as esquizofrenia e várias outras doenças. Mas isso eu vou falar
sobre o cérebro. Hoje eu queria falar sobre inflamações, alimentos que detonam com o nosso organismo, tá? E vai estimular a doença, a inflamações crônicas, e deixa você com 1001 doença, e você tem que tomar 1001 remédio. Quer resolver? Cuide do seu intestino, cuide do fígado. Na próxima aula, nós vamos aprender, a próxima live, né? Nós vamos aprender a cuidar aí melhor, repor a microbiota intestinal. Bom, do fígado nós já aprendemos, o pastor aquele dia ensinou a receita do fígado, né? Vale a pena. E turbinar o cérebro. Então, olha, saúde é uma conquista diária, assim como a professora Ellen White disse, né? O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Cuide bem de você para que você tenha uma vida longa e saudável. Eu vou... tá. Deixa eu parar aqui e a gente fecha. Assim como a Célia falou dos 8 remédios, aprenda a beber água, volte a praticar exercício, fazer caminhada, confie em Deus, né? Tome sol, faça exercício respiratório, tenha uma alimentação, tenha decisões equilibradas, não só na alimentação, mas nas suas ações, o equilíbrio é muito importante, né? Uma alimentação saudável. Espero que eu tenha sido útil a vocês, tá? Inflamações aguda, ela vem, ela aumenta, mas ela se extingue. A inflamação crônica é um problema sério. Ela pode pode acelerar seu envelhecimento, fazer você perder massa magra, gera rugas, olheiras, pé de galinha, diabetes, osteoporose, osteopenia, vários tipos de câncer. Então, cuide bem da sua alimentação, cuidado com excesso de frituras e alguns alimentos que são aparentemente saudáveis, como nós vimos aqui, o caso da pimenta, o caso do soja também, que são aparentemente saudáveis, mas que, de tabela, o nosso organismo vai diminuindo a produção de proteínas e não consegue quebrar essas proteínas, gerando aí as inflamações, tá bom? Pastor, chegamos no final,